Olá, amigos. 3 de junho de 2014, a voz do Brasil pela vida. Já indicamos, e agora isso acabou de se concretizar, que o famoso projeto de lei 8.035 de 2010, que visava instituir o Plano Nacional de Educação, válido por 10 anos no nosso país, foi aprovado e agora é uma lei ordinária vigente no país. Tem algumas coisas muito boas, incluindo a questão do aporte de recursos públicos pagos pelos impostos que os brasileiros encaminham aos governos municipais, estaduais e federais, com a finalidade de melhorar, e isso se espera que verdadeiramente aconteça, embora tenhamos o direito de duvidar, devido à natureza do atual poder, o padrão de educação do país, tornando-o competitivo no concerto das nações. Mas a esse respeito, felizmente, devido à mobilização cristã e à pressão política feita sobre os parlamentares, como já comentamos também, foi retirado, foi escoimado do texto da lei aquilo que a Câmara dos Deputados pretendia nela inserir, que era a ideologia de gênero. Mais uma vez voltamos a comentar o assunto, porque aquelas pessoas que nos acompanham e que se interessam muito especificamente pela luta em torno da inviolabilidade da vida humana desde a fecundação, podem até estranhar, e algumas correntes do nosso movimento estranham mesmo, que dediquemos tanta atenção à questão da ditadura gay, intimamente associada à ideologia de gênero, sobre a qual tantas vezes já falamos aqui. Seria interessante, para informar-se melhor a esse respeito, verificar um texto publicado em 21 de abril de 2014 no site Provida de Anápolis, pelo ilustre, combativo Padre Lodi, que é o coordenador lá do Provida de Anápolis, o Padre Luiz Carlos Lodi da Cruz, Padre Lodi. Nesse texto, ele faz uma análise sucinta do caso onde a ideologia de gênero chegou no mundo mais longe, que é o caso da Suécia. E o faz com base em uma entrevista dada ao Life Site News, um outro combativo site cristão, pelo educador sueco Jonas Himmelstrand. O Jonas Himmelstrand faz uma radiografia da Suécia em termos do avanço da ideologia de gênero. E ele demonstra nessa entrevista que o que acontece naquele país é que o modelo do país, o modelo sueco, o modelo do socialismo sueco, levou o país a um ponto em que praticamente os pais não têm mais direito algum sobre os filhos. Nenhum direito. Os filhos são colocados nas creches porque a mulher, assim como o homem, são impelidos a trabalhar, e na verdade tem que trabalhar duro para pagar o altíssimo nível de impostos do país, embora esses impostos a maioria entenda que tem efetivamente retorno às pessoas que os pagam, mas os pai e mãe vão trabalhar, são compelidos a trabalhar. A mulher, no bojo da ideologia de gênero e do igualitarismo absurdo da ideologia de gênero, é compelida socialmente a não se adequar a uma vida como aquela que nós convencionalmente temos no relacionamento do casal, uma vida doméstica cuidando de filhos, e portanto as crianças vão para as creches com menos de 1 ano de idade. Menos de 1 ano de idade, nenezinhos de colo, que deveriam contar com o amor extremoso, principalmente da mãe, mas muito intensamente o convívio familiar. Então as criancinhas, já a partir dessa idade, ficam nas creches durante todo o dia, e são recebidas pelos pais quando voltam no trabalho, e os retiram das creches. Isso não é obrigatório por lei, mas como explica Himmelstrand, os casais que não aceitam esse tipo de vida, a mulher que se atreve a ficar no lar cuidando dos filhos e cuidando da casa, sofre uma pressão social brutal naquele país. Uma pressão social brutal.
a tal ponto que é apontada, e a família é apontada como uma família em desconformidade com os avanços sociais. Avanços que, na verdade, estão intimamente ligados à Revolução Cultural. E o que acontece com as criancinhas desde 1 ano? Passam pela lavagem cerebral da ideologia de gênero, da educação sexual torpe, vil e deformadora, desde tenra idade. Veja um caso citado pelo Himmelstrand, de uma escola chamada Egalia, em Estocolmo, que aboliu, entre os meninos e meninas da escola, as expressões han, que em sueco quer dizer ele, e hon, que quer dizer ela. Aboliram essas expressões, e lá todas as crianças são tratadas por hen, que é uma palavra similar a essas, mas uma palavra, portanto, neutra, que não é nem masculina nem feminina, não existe no idioma sueco e foi criada nessa escola exatamente para impor no espírito, na mente das crianças, a ideologia de gênero a todo custo. Porque o que é ensinado nessa escola é que não há homens e mulheres, há apenas papéis sociais que as pessoas escolherão oportunamente quando quiserem. Nesse bojo, no bojo da revolução cultural, da relativização de costumes, da perda de valores, o que acontece é que também as crianças são ensinadas que o aborto é uma coisa natural e que é direito das mulheres, desde tenra idade. Nega-se a sacralidade da vida humana, nega-se a inviolabilidade da vida humana em termos constitucionais e políticos desde cedo, e as criancinhas são ensinadas que é natural as mulheres terem direito ao aborto para que elas não sejam escravizadas nos trabalhos domésticos. O resultado é que entre 2000 e 2010 simplesmente explodiu o índice de abortos na Suécia, passando de aproximadamente 31 mil casos por ano para aproximadamente 38 mil casos por ano. Isso dados oficiais, porque os abortos ilegais, ou seja, aqueles depois do tempo estipulado em lei, continuam a acontecer, como todos nós sabemos e já demonstramos aqui. E a proporção dos abortos repetitivos subiu para 40%, ou seja, a mulher que faz um aborto faz mais de um. E os casos de abortos, os casos de mulheres que têm um histórico de 4 ou mais abortos, também explodiram, praticamente crescendo em 50% no país, embora os números absolutos sejam menores. Esse é o resultado. O processo todo de revolução cultural leva no bojo do que se faz em termos de ideologia de gênero ao desprezo pela vida humana no ventre materno, ao desprezo total pela inviolabilidade da vida humana desde a fecundação, e torna o aborto algo natural, social e mais, não só aceitável, como recomendável no espírito das pessoas desde pequenininhas. E ai dos pais que se opõem a isso. Se eles tentam se opor, eles são presos, perdem a guarda dos filhos. São citados casos nesse estudo aqui, da prisão de pais e perda de guarda dos filhos, um casal porque pretendia estudar e ensinar os filhos em casa de acordo com critérios cristãos, o homeschooling, que é praticado largamente nos Estados Unidos. E o outro porque pretendia voltar a viver no país de origem da esposa, uma vez que não suportam mais a tortura do Estado totalitário sueco com a sua aparência democrática, com a sua aparência de socialismo democrático. Claro que isso, a longo prazo, só pode resultar nos fatos que se conhece também a respeito da Suécia, o suposto paraíso. Um dos maiores índices de suicídio do mundo, como de outros países nórdicos, perdendo apenas para Japão e Coreia do Sul. Aborto é um crime. Aborto é um homicídio qualificado a sangue frio. Mas é muito fácil praticá-lo, porque o matador não olha a vítima nos olhos e não escuta o seu grito de terror. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.